Gente, estamos de volta para mais uma aula e vai ser a nossa aula 33.2. Essa aula é um bate-bola jogo rápido que vamos falar sobre reprodução de avestruz. E ó, fica atento, viu? Agora é o momento de esclarecer qualquer dúvida que possa ter surgido na aula, que assim que eu finalizar essa revisão, vou deixar vocês fazendo atividades, mas não se preocupem não. Assim que finalizar as atividades, a gente volta para a gente corrigir e fazer algumas alterações durante a resposta. Na tela. Olha aí, ó. Aula 33.2. Estruticultura. O que nós vimos na estruticultura, professor? Falamos das características desses animais. E nessas características, falamos sobre reprodução, machos, fêmea, diferença de comportamento. Falamos de sistema de produção. E quando nós falamos de sistema de produção, falamos aí sobre sistema intensivo, extensivo e o semi. E falamos também de alimentação, que é importante no processo de criação. Então, primeiro, quando a gente falou de reprodução, falamos que as aves são classificadas como ratitas. O que são ratitas, professor? São aquelas aves que não voam. E apresentam o quê? Um dimorfismo sexual. Significa que temos condições de separar machos de fêmea. Exemplo, os machos têm plumagens pretas com caudas e asas brancas ou pardas. E fêmeas têm plumagem acinzentada ou parda, de uma forma uniforme. Então, professor, os machos também têm uma envergadura bem mais robusta que as fêmeas. Depois, falamos aí, ó, sobre o período de acasalamento, que são algumas alterações que nós podemos observar tanto em machos como fêmeas. Claro que eles ficam um pouco mais agressivos nesse período. E nós conseguimos observar que no bico, pescoço, do macho, fica com uma coloração vermelhada. A gente fala vermelhado porque fica tipo um alaranjado vermelho, mas é vermelho do pescoço, do bico ao pescoço. E a perna parece uma linha laranjada, tá? E o bico fica avermelhado mesmo. E também alguns machos ficam emitindo fortes sons, que são acúmulos de ar que é realizado no esôfago dele. Lembra quando eu falei, num piquete ou reprodutor, o que é recomendado? Um macho para 3 fêmeas, tudo bem? Mas, professor, se tiver num sistema de engorda e os machos que não são reprodutores, podem ocorrer esse processo de emissão de sons? Pode. E aí você pode também realizar o processo de seleção, tá bom? Claro que esse processo de seleção tem determinadas características que são observadas favoráveis para que ele seja requisitado ou como macho ou como uma fêmea, reprodutores. Em cativeiro, o processo de reprodução ocorre no período quente. Então, por exemplo, uma das épocas, não tem como a gente realizar o processo, pessoal, como de sincronização. Então, um dos processos é períodos de seca, períodos que a gente chama de estiagem, tem um período que é maior, é mais propício para o processo de acasalamento. Lembrando que a fêmea tem que ser cortejada pelo macho. Por isso que se recomenda deixar 3 fêmeas para o macho. Ele faz uma dança. E essa dança que o macho faz para a fêmea, eu não sei porque não está aqui, mas tem uma dança que ele faz que conquista a fêmea. Ele faz com a asa e o pescoço dele. Que ele faz uma vai e vem do pescoço. E os filhotes, os jovens, pretendentes a reprodutor, têm que ficar perto desse macho para aprender. Em aves, você não seleciona macho por característica.
touro é o tamanho do testículo e quantidade de esperma e espermatozoide. E, claro, ele tem que alcançar pelo menos a idade do pai, eu ia falar arcada dentária, mas não é. Pelo menos tem que alcançar o pai. Quando ele alcança o pai, ele é feito o teste de esperma. Tem que ter ele tem que ter uma média para touro. Agora, aves não. Aves, elas aprendem com os machos, ela tem que estar perto dos machos para aprender a fazer a corte. Por isso que é mais difícil. Quando a gente fala de sistema de reprodução de aves em geral, ainda mais avestruz, não se deixa a ave chocar o ovo. Bota numa incubadora. Não se deixa chocar. Não é como os outros animais. Falamos aí, ó, que os avestruzes, as fêmeas, botam em média 60 ovos ao ano. Né? Cerca de 20 deles são viáveis. Mas, pessoal, isso é na natureza. Então, quando você observa a fêmea que está ela pôs o ovo no ninho, você retira esse ovo. Então, tem que ter pelo menos 5% deles, se não for viável, só 5%. Dos 60%. Tem que levar em consideração isso. Porque, na verdade, como é feito tudo em incubadora, todos é para serem viáveis. O que pode acontecer? Muitos deles têm que passar pelo teste de fecundação, para ver se foi fecundado. Tem isso ainda. Tá bom? Ok, professor. Puf. Então, e a alimentação? Desculpa, falei, esqueci da alimentação. Quando a gente falou sobre sistema semi-intensivo, extensivo e intensivo, e quando a gente fala de sistema de alimentação, nós estamos falando, né, que a alimentação, o manejo alimentar é por gramíneas, né? Com ingestão, claro, eles comem de tudo, mas gramíneas, e muitas vezes você pode fazer o quê? Triturar essas gramíneas para dar como silagem, tá bom? Ok. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui, vou deixar vocês fazendo as atividades, daqui a pouco eu volto para fazer as correções. Tchau, tchau. Muito bem, e aí, como é que foram as atividades, pessoal? Bastante, né? Tem algumas alternativas abertas e outras fechadas. Então, vamos fazer assim, alternativas fechadas, quando aparecer aqui, a gente vai colocar a pergunta, vai colocar as alternativas e falar o gabarito, a alternativa correta. Se tiver necessidade, a gente volta na lâmina explicando por que as outras alternativas não contemplaram a pergunta. Professor, como é que nós vamos fazer com as questões abertas? Muito simples. Aqui, quando a gente colocar as questões abertas, eu vou colocar também o gabarito. E aí eu vou comentar. O que eu quero que você preste atenção? Não precisa estar escrito com as mesmas palavras. Agora, alguns termos técnicos têm que aparecer. Se você não colocou o termo, mas você descreveu, está correto. Durante a explicação, coloque aí entre parênteses o termo técnico que você descreveu. Dessa forma, você cria uma familiarização e na hora da atividade avaliativa, a escrita vai transcorrer naturalmente. Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Vamos começar então aí sanando algumas dúvidas e resolução das atividades. Questão de número 1. Vamos acompanhar aí? Vamos! E os avestruzes são aves terrestres. Ou, se não tivesse falado, não tinha percebido. Vou até sublinhar. Os avestruzes são aves terrestres que se deslocam por ter grande porte. Por isso, consideradas
a maior ave do planeta. Sua altura pode atingir 3 metros e o peso cerca de 150 quilos, sendo incapaz de voar. Fato este que pode ser compensado pela eficiência da ave no solo, podendo atingir cerca de, 70 km por hora, mais rápido que um Fusca. Quanto ao processo reprodutivo, aqui a pergunta. Quanto ao processo reprodutivo de avestruzes, considere a alternativa correta. Alternativa. Pum. A. Os machos também participam da incubação, fazendo isso no período diurno? Já viu então o erro. B. Não apresentam dimorfismo sexual? Apresentam sim. Então aqui já está errado. Apresenta. E ele não é diurno, é noturno. Já tem um erro aí no A também. São monogâmicos? Não, não são. A arara é, né? Em cativeiro, uma fêmea só vive até 35 anos? Pessoal, lembra que nós falamos sobre isso? Na verdade, falamos sobre, não é a vida, né? Vida eu acho que é 70. Só que é reprodutivo. Ela é reprodutiva, economicamente viável. Há em revezamento, quer dizer, existe um revezamento quanto à incubação dos ovos, sendo os machos responsáveis à noite e a fêmea durante o dia. Então, a alternativa E está corretíssima. É a única. A alternativa E está correta. Em todos os aspectos. Então, check. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Tudo bem. Questão de número 2. Avestruz é uma ave polígama, portanto, com mais de um parceiro. Eita, polígama. Em seu período de acasalamento. E com comportamento agressivo nesse período. O macho adquire mudanças visíveis nesse período de pré-acasalamento. Então, quais são essas mudanças, meus queridos? Olha aí, ó. Nos machos, o bico é a porção anterior das pernas, ficam com coloração avermelhada e emite sons fortes no acúmulo de ar que vai do esôfago. Professor, eu não coloquei avermelhada, eu coloquei um vermelho alaranjado, porque o senhor falou, tá errado. Não. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aqui. Ó, pessoal, tá vendo isso aqui? No texto, e aqui também, ó, parece um laranja, mas é vermelho. Mas se você colocar um laranja, é vermelho. Ou você coloca avermelhado ou vermelho alaranjado, não tá errado. Mas aqui, ó, tá nítido que é vermelho. Parece aquele pescoço de galo pelado. Não tem aquelas galinhas peladas? Parece aquele pescoço. Mas aqui na perna anterior é a parte da... Não tem a nossa perna, pessoal, onde fica o joelho. É a parte da frente, a anterior é da frente. Parece um laranja mesmo, mas é um avermelhado. Se colocou laranja, coloca entre parênteses. Questão de número 3. Considerada a maior ave terrestre e de uma agilidade surpreendente, os avestruzes também são considerados animais de fácil criação, desde que obedecido alguns cuidados quanto ao seu manejo no sistema de produção estabelecido. Que sistema é esse, professor? Intensivo, semi-intensivo e extensivo. Ok.
quanto ao hábito alimentar destas aves, destas é boa, né? Mas a João já falou pior, né? Mas destas aves recebem que tipo de classificação? Mencione-os. Ah, pode. São onívoras. Onívoras, professor? Sim, meus queridos. Vários são os itens que elas conseguem comer. Comem de tudo. Mas isso, pessoal, no sistema, assim, solto, livre, natural. No sistema de criação, a gente não vai deixar ela comer de tudo. Entendeu? Mas esta informação nos auxilia o quê? Que quando você for fazer uma silagem, você pode usar o quê? Raízes comestíveis, flores, talos, semente, gramíneas, arbustos, pequenos animais na sua dieta. Então, esta informação é importante por causa disso. Professor, se usa ração? Usa. Mas não tanto quanto a gente usa em criações de aves convencionais. É mais volumosos, tá bom? Ok. 4. Na criação de avestruzes, as características sexuais são bem visíveis entre estas aves. Esquematize um avestruz. Meu Deus, macho e fêmea, ilustre seu dimorfismo. Professor, oi, o que é um dimorfismo? É quando tu olha assim para um macho, tu sabe que ele é macho. Olha para uma fêmea, tu sabe que ela é fêmea. E quando a gente olha, não sabe diferenciar. Não tem dimorfismo. Não é verdade? Por exemplo, hipopótamo. Hipopótamo, tu olha, tu sabe... Jacaré, tu consegue ver macho e fêmea? Não tem dimorfismo visível. Agora, macho e fêmea. Tu viu que é um macho, que é o preto com extremidade, e uma fêmea cinza. Isso é dimorfismo. Então, em aves, tem dimorfismo? Tem. O macho é mais frondoso. A fêmea não tem tanta coloração. Tudo bem? Na nossa espécie tem dimorfismo? Né? Vamos para a próxima questão? É melhor. Na estruticultura, professor, oi, o que é estruticultura? É criação de avestruz. O sistema de criação pode ser 3: cedo, extensivo, semi e intensivo. No sistema semi-extensivo, os reprodutores são mantidos em casais sempre. Casal, um macho e 2 fêmeas. 5 fêmeas e um macho. Casal, um macho e 3 fêmeas. Casais, ou um macho e 3 fêmeas. Pessoal, a resposta é a alternativa B. Um macho... eu vou ter que mexer aqui. Um macho e 3 fêmeas. Ou um macho e 2 fêmeas. Mas o tio está falando que o recomendado é o quê? Um macho e 3 fêmeas, por causa da heterogeneidade. Manter heterogeneidade é ter filhos diferentes, porque para não ter casamento consanguíneo. Quando eu falar heterogeneidade, é para você, no seu lote, não ter irmão cruzando com irmã ou com primo. Tem que manter a heterogeneidade. Mas a resposta está falando um macho e 2 fêmeas. O recomendado são 3. Por que eu não coloco o D aqui, ó? O D, um macho e 3 fêmeas, porque fala casais. Tá bom? Então, a B está correta. Para mim, meu diretor, mostra aqui.
É porque lá na aula, pessoal, para mim, meu diretor, essa é a última questão. Lá na aula, a gente mostra, né? Um macho e 2 fêmeas. Recomenda-se um macho e 3. Não está errado, tá? A letra B. Só não vamos considerar a D porque aqui ele colocou casais, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.